Graça e paz, povo de Deus. Bom a gente conversar acerca da palavra. Pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, você que nos acompanha. Que Deus te abençoe. Pessoas que nos acompanham pela rádio, pessoas que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube também, né, pastor? Pode se inscrever lá, né? Vai lá, se inscreva, né? Aciona o sininho, é o barulhinho aí você vai estar recebendo conteúdo novo, né? Amém. De um formato daquilo que é o Evangelho que tem tocado o teu coração. Pastor Márcio, a gente conversou ontem bastante, né, sobre uma construção humana. E a Bíblia ela é a chave, né, para que todo mundo possa... A Bíblia não revela a Deus, a Bíblia revela o homem. Quanto mais o homem lê a Bíblia, mais ele conhece de si mesmo. E aquele que lê a Bíblia para conhecer Deus está com um problema sério, né? Porque... ninguém conhece a mente de Deus. Mas tem aquele que quer pegar o tesouro escondido, a vírgula secreta. Mas na verdade a gente lê a Bíblia e a gente começa a se conhecer como criatura. Porque todo mundo um dia já usou essa expressão. A Bíblia é o manual do ser humano. Se é o manual do ser humano, eu leio para me conhecer, para eu melhorar e poder ser um filho agradável para o meu pai. Do contrário, a gente vai ter muitas dificuldades porque ninguém, né? João 4, né, diz algo interessante aqui, fala assim, versículo 34. Disse-lhe Jesus, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. João 5,30, Jesus continuou a falar e disse, eu não posso fazer nada por minha própria vontade, por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No capítulo seguinte, João 6,38, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não para fazer a minha própria vontade. Por que Jesus era um ser humano completo? De onde vem essa plenitude de Jesus Cristo? Por que ele é 100%? Claro que ninguém pode ter no seu coração, a partir de Adão, o sentimento de plenitude de 100%. Senão a gente invalida, né, o que a gente entende dessa construção do Evangelho em nós. Por nós sermos pecadores, a gente precisa de Jesus. Essa condição de pecador perdoado nos fortalece em Cristo. Mas por que Cristo consegue ser essa plenitude? 100% homem, 100% Deus. Pela natureza do seu nascimento, não nasceu de sangue corruptível, né? O Espírito Santo através de uma virgem, então não há corrupção no sangue. A gente herda, por mais bonzinho e legalzinho que tenha sido papai, vovô e vovó, a gente herda uma natureza pecaminosa, uma natureza corrupta através do sangue de papai e mamãe e dos nossos antepassados. Mas essa plenitude hoje do que nós precisamos ter de consciência, onde a gente consegue melhorar bastante é fazer a vontade daquele que nos deu e que nos dá o fôlego de vida. A corrupção, a dificuldade no governo, a degradação humana, o medo de morrer, o medo de falir, o medo de tantas coisas é porque a gente quer que Deus faça a nossa vontade. A gente tem dificuldade de seja feita a sua vontade. Na verdade, seja feita a nossa. Então a gente começa a determinar para Deus, a dar ordem, a profetizar, a pegar vassoura ungida, a pegar óleo do sei o que lá e tentar fazer com que Deus se molde naquilo que a gente gostaria. E na verdade o Evangelho vem para mudar o ser humano. E o medo de morrer, e o medo de perder, e o medo de não ser, faz com que o homem deixe de fazer a vontade de Deus, pastor. E acho que essa é uma das maiores batalhas, se eu posso dizer dessa forma, irmão, que Deus encontra com o ser humano. O ser humano fazer a vontade de Deus, pastor. É muito difícil, cara. As pessoas têm uma dificuldade tremenda, porque quando faz, dizendo que foi a vontade de Deus, na realidade não foi nada, era a vontade dela. Mas a gente bota na conta de Deus, é muito complicado. E Jesus ele disse assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, cara, a questão aí toda não é o falar, irmão. Deus não está preocupado com o que você está falando, Deus está preocupado com o que você está fazendo. E aí tem gente, pastor, que fala muito, e fala muito bem, mas não faz nada daquilo que tá falando. Então, aí vê que o que interessa para o Senhor é o que nós estamos fazendo. O problema é esse, pastor. As pessoas falam muito,
e agem de forma totalmente errada, sabe? E Jesus, ele teve que lidar com pessoas dessa maneira. Uma vez, Pedro falando com Jesus, Senhor, não, o Senhor não vai para a cruz, e aquela coisa toda, para trás de mim, Satanás, você está falando demais. Então, a gente precisa entender como nós estamos caminhando. Se a forma que você está caminhando, irmão, está conduzindo aí, sabe, as suas atitudes, tem agradado o coração de Deus. Agora, o falar, irmão, é complicado, porque quem conhece o teu coração é o Senhor, sabe? E às vezes naquilo que se fala, pastor, você se compromete feio, irmão, porque muitas vezes você fala que você não vai conseguir cumprir, né? São os votos de tolo, são as promessas que você nunca vai conseguir cumprir. E é bem da verdade, com a intenção de mover o coração de Deus para a vontade dele. Sim. Parece que Deus não quer fazer, e a pessoa agora vai fazer um voto, vai pagar uma promessa, vai subir a escadaria de alguma forma e traz isso para o evangelho, cara. Pô, interessante, pastor, uma passagem onde Davi, a vontade dele, né, era construir um templo para o Senhor, uma casa, eu quero construir, a vontade dele. E Deus falou, cara, não quero que você construa. Pode ter a tua vontade, pode até legal, mas não quero, você é um homem que derramou muito sangue, teu filho vai fazer. E Davi, tá bom, Senhor. Né? Então, estou dando um exemplo de que muitas vezes, irmão, a gente tem vontade de fazer muitas coisas que a intenção até é boa. A intenção de Davi não era boa, pastor? Pô, fazer um tempo, mas não era a vontade de Deus. Então, nem tudo aquilo que a gente acha que é bom, querido, é a vontade de Deus para a nossa vida. O difícil é esse, pastor, é você entender qual é a vontade de Deus, você viver essa vontade de Deus. Porque muitas vezes não vai de acordo com a nossa vontade. Quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, talvez não fosse a vontade de Abraão. Pô, vou sair da minha casa aqui, da minha segurança, do conforto, vou para onde? Sei lá, mas é a minha vontade. E Abraão fez. Talvez não fosse a vontade dele, mas ele preferiu viver a vontade de Deus. Irmão, é essa disposição que a gente precisa ter, pastor. Por que isso, pastor? Algumas pessoas, né, que a gente tem contato e abrem o coração das suas muitas dificuldades e querem uma palavra de acalento, né, uma palavra de conforto. Não adianta você dizer só que vai passar, que as coisas vão se resolver, porque isso é uma verdade. Né? Você já teve, o senhor já teve, eu já tive, você que está assistindo, ouvindo o programa, quantos livramentos de morte você já teve? Muitos. Se for numerar, tem gente aqui que teve situações assim, que viu Deus fazendo algo, né? Mas, a bem da verdade, esse medo agora de morrer, o medo de perder, o medo de sofrer, o medo de entrar no hospital colapsado e ali ter dificuldade de não ter respirador, todo mundo medo disso, pastor. Todo mundo com medo disso. O medo disso aí é porque a gente incompleto acaba não fazendo a vontade daquele que nos enviou. Porque se desde a construção daquilo que a gente entende de evangelho, a gente faz a vontade daquele que nos enviou, se for agora aí a gente dá um passo, como diz a palavra, ninguém pode acrescentar 30 centímetros da sua vida, um passo. Você sabe que fazendo a vontade de Deus se fez e Ele hoje está te recolhendo para si. Você está entendendo que o que você esperava para essa vida é algo maior, né? E muitos de nós têm medo e vivem com essa dificuldade por conta disso. Jesus, ele fala assim, importa fazer a vontade do Pai enquanto é dia, porque à noite ninguém pode trabalhar. Então a dificuldade do ser humano, eu vejo, pastor, uma de tantas que o ser humano tem, uma delas é de viver e de fazer a vontade do Pai. Porque nem sempre a vontade de Deus vai bater com aquilo que é a nossa vontade. Jonas foi outro. A vontade dele nunca foi de ir para Nínive, mas era a vontade de Deus, entendeu? Que foi, teve que ir. E hoje, querido, eu creio, pastor, que dentro dessa situação que a gente está vivendo, Deus está fazendo a vontade dele. A gente precisa entender qual é a vontade de Deus. Tem uma palavra para você pensar, né? Usando Jonas, querendo ou não, ele fez a vontade de Deus. A Bíblia diz assim: todo joelho se dobrará, toda língua confessará, de quem está no céu, na terra ou debaixo da terra. De até quem está no inferno, querendo ou não, vai fazer a vontade de Deus. Vai ter que dobrar e dizer, Ele é Senhor, ainda que seja no inferno.
Então é necessário a gente refletir nisso, né? E perder o medo e fazer a vontade de Deus, que aí o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe. Paz de Cristo.